Vamos lá, vamos começar a aula de novo, porque tiver que ter comprido. Coisa linda? Coisa bela. Bom, então é o seguinte, a aula passada nós estávamos conhecendo os registradores internos do microcontrolador, sim ou não? Sim. Coisa linda. Então é o seguinte, para entender bem o circuito interno, vamos entender primeiro essa configuração eletrônica aqui, ó. Esse elemento chamado tri-state. Tri significa? Três. Bem, state. Tá. Por favor. Ó, olha ali. Ô, Garotinho, tô gravando aula aqui. Pô, não dá não. Então é o seguinte. O tri-state, então, ele apresenta 3 estados na saída dele. Né? Então, essa configuração eletrônica tem como função, então, apresentar 3 estados em sua saída: nível lógico baixo, nível lógico alto e alta impedância. Por alta impedância, queremos dizer um valor de resistência muito alto que provoca a isolação do circuito, não permitindo que passe corrente elétrica. Então, eu posso ter no tri-state, o símbolo dele é esse, né? Vamos dizer, o símbolo dele identifica o fluxo de dados, tá? Então esse é um terminal, 3 terminais, um de entrada, outro de saída. Então o fluxo é da entrada para a saída. Só que só consigo fazer passar o sinal somente se o pino de controle estiver ativado. Não é lindo? É lindo, mas claro. Está lindo, né, mano? Então, ó, representando aí para que possa entender melhor, vamos pôr essa figura aqui, ó. Então, temos aqui um tri-state, né? A figura dele. Olha. Entrada, saída, controle. Então, aqui internamente é um transistor apenas, base, coletor e emissor. Sim. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Como representando um contato, como se fosse, não é, né? Porque é eletrônico. Então, um contato aqui com o normal aberto. E quem aciona esse contato? O pino de controle. O que é alta impedância? Quando aqui está aberto, a saída está em alta impedância, um valor de resistência muito alto. Portanto, o sinal que tem aqui, ó, elétrico que tem aqui, não consegue passar para a saída. Tudo bem? Agora, se estiver ativado, facinho, o que tem aqui passa lá. Olha lá, temos 2 tipos aí de tri-state, tá? Aonde, quando eu tenho isso, representa que ele é ativado em nível lógico alto. E quando eu tenho aquela bolinha lá, inversora, porta inversora, lembra? Sim. Então ele é ativado em 0. 0 ativa, né? No caso, quando eu tenho esse tipo de tri-state. 0 ativa e 1 desliga. Ok? Então, olhando a tabela lá, ó, o que nós temos? Se o pino de controle tiver o de cima, o pino de controle, para ativar o tri-state, tem que ter nível lógico. 0. Nível lógico. Fala alto que você acerta. 0. Não! Alto. Alto, como é que ele acertou? Certo? Pessoal, isso indica inversora. Aquele primeiro lá não tem inversora. Portanto, ele ativa em nível lógico alto. Sim ou não? Sim. Então, quando eu tenho nível lógico no controle, eu ativo o tri-state. Se eu tiver nível lógico 0, olha lá, controle, C de controle em 0, não importa o que tem na entrada, aquele X significa isso, é uma incógnita. Não importa se tem 0 ou se tem 1 na entrada. Qual vai ser o valor de saída? A alta impedância é representada pela letra Z. Coisa linda? Então é como se eu tivesse desconectado, né, tirado o fio fora, está pendurado. Não passa o sinal de entrada, não passa para saída. Tudo bem até aí? Sim? Agora, se eu ativar o pino de controle, está lá, ó, as duas em 1. Pino de controle em 1, se a entrada está 0, o que tem na saída? 0. E se a entrada estiver em 1, o que tem na saída? 1. Quer dizer, o que tem na entrada passa para a saída. Dúvidas? Não. Bem? O de baixo ativa em nível lógico 0. Portanto, se o controle estiver em 0,
Se a entrada está em 0, a saída está em 0. Se a entrada está em 1, a saída está em 1. É como se fosse um fio. Isso é transistor saturado passando corrente. Certo? Agora, quando ele está em nível lógico 1, né? Nesse caso ele está desabilitado. Se ele está desabilitado, não importa o que tem na entrada, a saída fica em alta impedância, nível lógico alto. Sim ou não? Sim. Coisa linda. Agora nós vimos o registrador DDR na aula passada, né? Isso. Então, o registrador, o que é um registrador? Registrador Memória interna. registra, então no caso aqui, os registradores internos que tem no microcontrolador são memórias, né, que tem função específica para o funcionamento do hardware dele. Ok? Vocês viram alguma folha por aí? Sim. Vimos. Obrigada. Ele comporta quantos bits mesmo? Então, o registrador, olha lá, o registrador tem como função, por exemplo, o DDR. É um dos registradores que tem dentro desse microcontrolador do Arduino, ok? O Atmega. Toda a configuração interna de hardware é 8 bits. Memória, tudo de 8 bits. Tudo bem? Esse é um microcontrolador de 8 bits. Então, o que nós temos aqui? Ó? O DDR é o registrador de direção. Ele tem como função direcionar o fluxo de dados, o sinal, né, das portas digitais, quer dizer, os pinos zeros, do pino 0 até o pino 13. Isso. Certo? Qual vai ser o fluxo de dados? Vai ser o sinal que chega nessas portas e entra dentro do microcontrolador, ou o sinal que está dentro do microcontrolador vai sair para fora. Ok? Isso que quer dizer, né? Dado significa valor. Um valor 0 ou valor 1. Ok? Então, como que eu configuro? Né? Lá, possui 8 bits em cada. Possui 8 bits, onde cada bit direciona o fluxo de dados de cada porta. Ok? Então, tem uma imagem aqui, por exemplo, está muito mais claro. Está o registrador DDR, o bit 0 do DDR-D configura o pino 0, porta número 0, certo? O bit número 1 do DDR-D configura a porta número 1, até bit 7 configura a porta 7, os pinos do Arduino. Tudo bem ou não? É. Foi. Eu vou mandar para vocês. Mando lá, tem um vídeo também. Esse documento que eu estou gerando aqui ainda não está completo, depois eu mando para vocês. Beleza? Coisa linda? Coisa linda. Muito bem. E como que eu configuro? Olha só. Se eu coloco nível lógico alto no bit do DDR, eu estou configurando a porta como saída. Então, por exemplo, se o bit 0 do DDR, se eu jogar 0 lá, a porta fica como entrada. 0 para entrada, 1 para saída. Agora vamos entender isso em termos de hardware interno, para ficar bem legal. Olha só. Olha lá. Esta figura aqui, ó, tem dois elementos de tri-state. Um ativado em 0, o outro ativado em 1. Tudo bem? Observa que o símbolo dele é como uma seta, dizendo fluxo de dados. Então, o de cima, o fluxo de dados é do pino 2, está na entrada do tri-state. Eu poderia dar um zoom, por favor. Só na tela cheia. Isso. Aí, Então, olha, voltando, né? Aqui é a representação do pino número 2, porta número 2, né? Internamente, o que tem atrás desse pino? Tem, por exemplo, um tri-state nessa posição aí. O de cima está apontando o fluxo de dados da entrada dele, quer dizer, do pino
2 do que tem lá fora para um registrador interno chamado IN, de input. Certo? E vocês dizem? Né? E aí, quer dizer, tem outro registrador? Sim. O DDR vai direcionar o fluxo. Agora, se o fluxo é de entrada, o valor que está no pino 2 vai ser colocado no registrador interno IN, de input. Ok? Nesse caso, é o registrador IN D, porque o DDR não configura de pino 0 até pino 7, porta 0 até porta 7. Então tem o registrador IN D, o exponente é ele. Então o DDR configura o fluxo. O IN recebe o que vem lá de fora e guarda dentro dele uma memória. Dúvidas? Coisa linda? Bem, mas quando eu configuro como saída, o sinal tem que ser de dentro para fora. Portanto, tem um registrador chamado port. Nesse caso, port D, bit número 2. Esse outro state está com a seta indicando o fluxo de dados contrário, tá vendo? De dentro para fora. Então o valor que eu colocar lá no port D2 vai sair lá no pino. Perceberam isso ou não? Sim. Coisa linda? Olha o DDR2 lá em cima. Ele está ligado no pino de controle dos dois tri-states. Sim? Se eu jogar 0 lá dentro do DDR2, 0 vai ativar o tri-state de cima e vai desabilitar o de baixo. Sim? Certo. Então, olha só o que acontece aqui. Vou desenhar aqui. Então, temos aqui o de cima. Professor, o Matheus está com uma pergunta. Oi. Professor, posso fazer Oi. Ele quer saber qual é o que está fazendo a saída e o que está fazendo a entrada. Eu explico aqui no desenho. E é o pino 2. Ou a porta 2. Então, esse aqui. O DDR aqui, ó. Esse está conectado ao registrador input D22 e esse aqui port D2. Muito bem. Então olha só, vamos dizer, num projeto eu vou colocar aqui um botão. Aí na parte interna, né, na parte externa está o meu botão aqui, ó. Ele vai mandar sinal para o pino 2. Tudo bem? Certo. Vamos. Então, olha lá. Para que esse valor chegue na parte interna, então eu coloco o valor 0, configurando que o fluxo de dados é de fora para dentro do circuito. Ok? Portanto, esse cara está habilitado. Então aqui é como se eu tivesse um fio ligando o pino 2 a esse registrador. Como isso aqui está em 0, 0 desabilita esse. Portanto, essa saída está em alta impedância. Tudo bem até aí? Então, se aqui, botão em aberto, né? Botão em aberto. Aqui internamente não tem um plug aqui, ó. No banheiro. Tirar aqui só para. Pronto aí? Pronto. Bem. Então, olha, vamos representar 0 aberto, vou representar assim, tá bem? Apenas isso. Aqui estando aberto, significa 0. Quando está fechado, tem energia. Isso. Tudo bem? Certo. Ok? Então vamos lá. Eu estou com terra, com
um valor zero aqui, isso é, está aterrado esse cara. Certo. Se eu aterro esse cara, tem que aterrar aqui também. Esse zero tem que vir parar aqui, ó. Sim? Sim. Está lá no botão, tem que parar lá dentro. Então, como esse está habilitado, aqui virou uma resistência muito baixa, praticamente um curto, e esse está em alta impedância. Tudo bem até aí, ó? O zero que está aqui passou para lá. Se eu aciono, ele vai para 1. Então, por exemplo, vai mais 5 volts. Esses 5 volts, ó, chega lá. Nível 1 aqui. E aí, essa corrente não tem como passar para cá, porque aqui eu tenho um resistor extremamente alto. Tudo bem? Então, qualquer sinal que eu colocar aqui, vai parar aqui dentro. Tudo bem? Agora, se eu colocar o valor 1 aqui, ó, configurando como saída, 1 desabilita esse. Mas a saída dele é desligada desse registrador. E aí, passa a ativar quem? Esse aqui. Olha lá, agora o fluxo é o inverso. Então, se eu coloquei um LED aqui, ó, peguei nesse pino e coloquei o LED lá. Certo? Resultado: o valor que eu jogar aqui dentro, se eu jogar 0, é transferido para o pino que chega no LED. Se eu jogar 1 aqui, né, é transferido para fora e chega no LED. Tudo bem? Dúvidas? Não. Então é isso que tem dentro do microcontrolador. O DDR está ativando ou um tri-state ou o outro. Esse é o inverso. Ok? Então, essa é uma solução quando você quer transferir sinal e quando você quer cortar, no caso, você não quer que saia nenhum sinal, cortar o barramento, é só tirar o controle e você usa um tri-state. Tudo bem? Oi? Falta 7 minutos aí. Agora, olha só. Olha só. Está representando aqui todo o DDR. Ó. Então, se eu quero configurar as portas, eu não preciso ficar pmode 0, output, pmode 1, input. Eu não preciso configurar um por um. Como que eu faço? Olha esse exemplo. DTRT é igual ao valor binário 000011. Ok? Então, o que eu estou colocando? O DDR, no meu caso aqui, ó. Eu tenho o meu DDR aí, ó. Bit 0 até o bit 7, do meu DDR. D. Ok? Então, se eu coloco aqui, olhando lá, da direita para a esquerda, então aqui ficou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Coloquei assim, tudo bem? Tá. Com uma única instrução, eu configurei. Esse configura o pino 0, esse o pino 1, esse o pino 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma é saída, certo? Configurei esses 4 pinos como saída e esses 4 pinos como entrada. Então, com uma única instrução, ao invés de fazer, só um minutinho, ao invés de fazer pmode 0, output, pmode 1, output, pmode 2, output, pmode 3, output, pmode 4, input, pmode 5, input, pmode 6, input, pmode 7, input, eu coloco o DDR é igual ao valor binário e coloco o que está lá. Oi? Se não me engano, por exemplo, a gente tinha citado um exemplo na aula passada, mas eu não lembro como, mas se não me engano sobrou, se não me engano foi 2 entradas. Tinha sobrado 2 entradas e estruturou. Não, esse é o seguinte, ó.
O Arduino, aqui eu estou configurando do 0 ao 7. Cadê o pino 8, pino 9, 10, 11 e 12? Aí é o outro registrador chamado DDR, registrador de direção, porte B. Então, o porte B configura dos pinos das portas 8 até a porta, né, da 8 até a 13. Portanto, 8 até a 13, ó, vou pegar aqui e vou mudar aqui, ó, DDRB. Então, esse aqui é referente, o bit 0 é a porta 8, esse aqui é a porta 9, porta 10, porta 11, porta 12, porta 13. Aqui não está conectado. Então, aí seria aquela certo? da importância. Aí o valor que você vai colocar lá, por exemplo, DDRB é igual ao valor binário, né? Aqui, os dois primeiros bits, não importa. Então, por exemplo, 0 e 0, tanto faz, porque não tem pino conectado nele. Então, põe qualquer valor. Se você colocar 0, ou se você colocar 1, indiferente, não vai verificar nada. Agora aqui você especifica, né? No caso aqui, entrada, entrada, saída, 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 saída. Então, ao invés de usar Pmode, 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 posso usar o registrador. Ok? Ok. Vantagem. Como isso aqui é registrador interno, eu estou usando uma linguagem de máquina, isso aí. É o recurso mais rápido que eu tenho e mais eficiente que eu tenho. Não tem mais porque é do próprio fabricante. Desvantagem. Se você usar desta forma, se você pegar o seu programa, vou transferir para um Arduino Mega. O Arduino Mega, o DDR-D, não são, infelizmente, eles não fizeram equivalente. Isso é, não é do pino 0 até o pino 7. É do pino 0 até quanto? Entendeu? Não é nem dos pino 0. O 0 tá lá. O DDR, o caso do Mega, ele tem 54 IOs. 54 portas. Se ele tivesse mantido isso, seria ótimo. Eu poderia copiar o meu programa direto, sem dor de cabeça. Então, se eu fiz um programa para Arduino Uno, que eu quero colocar o mesmo programa no Arduino Mega, eu tenho que ter cuidado em mudar o programa. Pegar o registrador correspondente aos pinos. Tudo bem? Eu tenho que colocar do 0 ao 54? Oi? Então eu tenho que colocar do 0 ao 54? Não, aí você vai. O que eu tenho que fazer? Olhar o manual. Né? Eu vou mostrar para vocês então. A gente abre o manual do microcontrolador, do fabricante do microcontrolador. E ele vai dizer qual o nome do registrador que está conectado da porta 0 até a porta 7. Qual é o nome do registrador da porta 8 até a porta 15. São 16. Ele vai dar um nome de 8 em 8 bits. Ok? Agora, se eu uso o Pmode, eu não preciso me preocupar. Eu pego o programa, jogo, né, direto. Por quê? Porque quando eu faço isso, tem um interpretador que pega o programa e ajusta os nomes dos registradores automaticamente. Desvantagem, é mais lento, ocupa mais memória. Mas para migrar é melhor. Então, vou usar isso. Observe o projeto e a viabilidade futura. Tá bem?